e era uma pessoa, pelo que nós vemos, muito instruído. Ele estudava muito a palavra de Deus e também orava muito buscando a revelação de Deus. Depois nós vamos ver que o que mais se destacou realmente foi o apóstolo Paulo, chamado de doutor dos gentios. Então, um homem extremamente estudado, inteligente, e que buscou também diretamente de Jesus as revelações da palavra de Deus. Veja bem que ele, quando foi a Jerusalém, ele depois declara: olha, eu esperava aprender muita coisa, mas pelo contrário, eu não aprendi deles, dos apóstolos, eu aprendi foi diretamente de Jesus. Quando ele vai falar sobre ceia, ele diz: olha, o que eu vou falar para vocês agora, eu não aprendi de homens, mas eu aprendi diretamente de Jesus. Então Paulo, ele buscava o conhecimento superior, o pão que desce do céu. Ele buscava a interpretação, mas é de Deus, não dele próprio ou de algum outro mestre ou de algum apóstolo, mas ele buscava diretamente em Deus. Então o mestre faz isso, o mestre busca revelação sobrenatural da palavra de Deus. Não é só ler a Bíblia, não é só ler livros, não, mas buscar também de Deus, diretamente de Deus, a revelação da palavra de Deus. Então veja bem, quem é que inspirou as pessoas a escreverem a Bíblia? Foi o Espírito Santo. Então nós devemos orar, conversar com o Espírito Santo e pedir revelação da palavra. Quando nós estamos orando, dizer ao Espírito Santo: me ensina, explica isso aqui, não estou compreendendo isso aqui. Jesus disse que o Senhor é o nosso professor, é o nosso mestre. Enquanto estivermos aqui na terra, nós aprenderemos com o Senhor. Então me revela, me ensina, converse com o Espírito Santo. É uma pessoa, mora dentro de você. Tópico 2, a doutrina dos apóstolos. O texto de Atos 2,42 informa-nos que os primeiros convertidos perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Todos que iam se convertendo perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja, naquilo que os apóstolos tinham visto e ouvido de Jesus, e eles ensinavam aos que iam aceitando a Jesus como Senhor e Salvador. Agora veja bem, os discípulos, os iniciantes, eles tinham o mesmo tipo de ensino que Jesus dava, porque não era apenas com palavras, mas também sinais, prodígios e maravilhas confirmavam essas palavras. Isso é um tipo de estudo, de ensino, que convence as pessoas, e as pessoas realmente gravam esse ensino, porque estão não só ouvindo, mas estão vendo. Então aí o ensino audiovisual, né? É um ensino onde você está presente, participando, vendo que realmente é de Deus. Então aí envolve todas as áreas do ser humano. Eles estavam ali presentes, em representantes legítimos de Jesus, e que tinham os mesmos sinais que Jesus fazia, que estavam comprovando o ensino deles. Muito diferente de hoje, onde as pessoas só falam, mas não existe prática na vida deles e não existem sinais comprovando esse ensino. Então as pessoas ficam meio que perdidas, apenas ouvindo a teoria. Não existe a unção de Deus misturada com esse ensino, e nem a prática misturada com esse ensino, daquele que está ensinando, e nem os sinais de Deus comprovando que esse ensino é de Deus realmente. Aí fica difícil. Por isso que é necessário o mestre, que ele tem tudo isso junto. Ele ensina aquilo que pratica. E ele é cheio do Espírito Santo, e os dons operam através dele, confirmando esse ensino. Então o mestre é um seguidor por excelência de Jesus, nos mesmos moldes do evangelho pregado por Jesus. Então, tem muita gente ensinando o reino dos homens, mas não o reino de Deus. O reino de Deus, ele tem aí os sinais, prodígios, maravilhas, os dons confirmando que são de Deus. Aquelas palavras que estão sendo ensinadas, que estão sendo pregadas, que estão sendo transmitidas.
Além disso, acrescenta que em cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Então veja bem, havia temor por quê? Porque sinais e maravilhas eram operados pelos apóstolos. Dava o quê? Temor das pessoas, não é medo de Deus, mas temor. Temor significa que eles tinham respeito pelos seus líderes, eles tinham um temor de Deus, porque Deus estava entre eles sabiam vendo esses sinais, prodígios e maravilhas, e tinham o quê? Tinham até pavor de pecar, porque de repente alguém poderia revelar esse pecado na igreja. E eles sabiam, principalmente porque Ananias e Safira haviam morrido. Então havia um temor, um sincero temor de pecar. As pessoas tentavam de toda maneira viver sem pecado, combater o pecado. Viviam de maneira santa, irrepreensível. Não como hoje, que as pessoas parecem que vivem como se Deus nem existisse. Falam sobre Deus, mas não tem nenhum temor. Vão para os cultos com os celulares ligados, estão conversando, batendo papo, passando recado, estão conversando sobre negócios, conversando sobre tudo dentro da igreja. Não tem um mínimo de reverência, porque não existe temor, porque falta as manifestações de Deus na igreja. A doutrina dos apóstolos aqui referida trata-se do conjunto de ensinos de Cristo ministrados por eles de forma constante e eficaz para o crescimento integral dos novos crentes. Então eles ensinavam aquilo que aprenderam diretamente de Jesus e eram legítimos representantes de Jesus, porque Deus confirmava o que eles estavam ensinando com sinais, prodígios e maravilhas. Nós estamos insistindo nisso, porque os professores de escola bíblica dominical devem ser aqueles que praticam o que ensinam e acreditam naquilo que ensinam. Então, se nós estivermos estudando aí sobre dons espirituais, não é possível que o professor que ensinou sobre isso, e isso não ocorre na vida dele. Isso é um absurdo. Tópico 3, ensinamento persistente. Os primeiros mestres das Escrituras foram os integrantes do colégio apostólico. A igreja começou nas casas, onde o ensino era ministrado a pequenos grupos nos lares. Falando aos anciãos de Éfeso, o apóstolo Paulo mostrou-se como um verdadeiro mestre que ensinava publicamente e pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Atos 20, 20 e 21. Deus havia preparado homens para ensinar e levantado doutores na igreja em Antioquia. Atos 13, 1. O Pai Celestial igualmente deseja levantar mestres em sua igreja. Vivemos dias em que esse ministério nunca foi tão necessário. Então os primeiros mestres eram os próprios apóstolos. Depois nós vamos ver que também os diáconos, os primeiros diáconos começaram com um trabalho ali manual de servir as mesas. Quando veio a perseguição, saíram e também seguiram a orientação de Jesus, obedeceram a Jesus de pregar e ensinar as nações, como é o caso aí, nós vamos ver, de Barnabé, de Filipe, principalmente esses dois. Então continuaram e seguiram as ordens de Jesus. E passaram a ensinar para os outros também, que iam aceitando a fazer o mesmo. Tanto é que Paulo, ao se converter, Barnabé pegou Paulo e foi também transmitir a Paulo como deveria fazer, o que deveria fazer. E passou para ele que ele deveria ensinar. E foi o que ele fez na cidade de Antioquia, na igreja ali, que é uma igreja missionária. Estiveram ali estudando, né, a palavra de Deus. Pelo que nós vimos, Barnabé e Paulo, que antes era chamado Saulo, ali ensinavam a palavra de Deus. Paulo tinha um conhecimento profundo da palavra de Deus, faltava a revelação do Espírito Santo de Jesus Cristo, cumprindo aquela palavra que ele havia estudado. Então ele juntou as duas coisas, o Espírito Santo veio revelando a ele, e ele então passou a ser um mestre. Ele ensinava realmente a palavra de Deus e foi chamado então para o trabalho missionário. Agora no início, nós vamos ver então que eles ensinavam nas casas. Não havia igreja. Havia ali o templo, havia as sinagogas, mas ainda não estavam ensinando aí. Passaram a ensinar quando houve aquela perseguição. Aí começaram a sair e ensinar nas sinagogas, foram perseguidos e
a solução era ensinar nas casas. Aqueles que iam se convertendo, eles então ofereciam suas casas para que eles se reunissem ali para orar, para cantar, louvar ao Senhor e estudar a palavra de Deus. Então, de casa em casa, o apóstolo Paulo diz que ia de casa em casa, não só publicamente, nas praças, na beira do rio e tal, mas também de casa em casa. O evangelho, ele tem que ser pregado e ensinado, não apenas publicamente, não é apenas numa cruzada geral, não é também só dentro dos templos, mas também de casa em casa. É importantíssimo isso. Nós temos em Imperatriz conseguido aí um resultado brilhante, maravilhoso, no trabalho feito de casa em casa. Chama Missão no Lar. Então, um trabalho maravilhoso e que Deus tem abençoado muito. Muitas congregações nasceram desse trabalho, do trabalho de ensino, de casa em casa. Também a escola bíblica dominical, nós temos as classes que são aí feitas nas casas das pessoas. Pessoas que estavam afastadas da igreja e pessoas que também aceitaram fazer esse trabalho. Então você também pode fazer isso. Faça classes de escola bíblica dominical fora da igreja também. Você pode fazer no sábado, você pode fazer no domingo à tarde, pode fazer no domingo de manhã, desde que não atrapalhe o trabalho da igreja. Então, se você tem professores suficientes, pode fazer ao mesmo tempo na igreja e fora da igreja. Se você não tem professores suficientes, faça o trabalho da igreja normalmente e em outro dia faça o trabalho, ou em outro horário, faça o trabalho nas casas das pessoas, tanto daqueles que estão afastados, como pessoas que não são crentes, mas aceitam fazer esse trabalho na casa deles. Leve a revista da Escola Bíblica Dominical, cada professor, faça esse trabalho lá. Isso você estará fazendo um trabalho maravilhoso para Deus. Além de ganhar almas, você estará ensinando aos crentes que ali estiverem, ensinando a palavra de Deus. Então a igreja começou nas casas onde o ensino era ministrado a pequenos grupos nos lares. Falando aos anciãos de Éfeso, o apóstolo Paulo mostrou-se como um verdadeiro mestre que ensinava publicamente pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Atos 20, 20 e 21. Deus havia preparado homens para ensinar e levantado doutores na igreja em Antioquia. Atos 13, 1. O Pai Celestial igualmente deseja levantar mestres em sua igreja. Então o desejo de Deus é de levantar mais e mais mestres. O problema é Deus encontrar corações desejosos de entregarem realmente suas vidas a Deus e serem usados por Deus para ensinar. Então tem que ser pessoas que querem realmente se dedicar a ensinar a palavra de Deus. E nunca foi tão necessário esse ministério de mestre na igreja. Agora também é necessário que aqueles que dirigem a igreja consigam perceber o ministério de mestre que existe e que é dado por Jesus Cristo. Que deem oportunidade a esse ministério de exercer o seu ministério. Porque muitas vezes os líderes da igreja impedem que o ministério de mestre se desenvolva em suas congregações. Não sei, parece que ou ficam com inveja ou ficam com medo de que as pessoas gostem, né? Que as pessoas admirem aquele que está estudando. É um problema sério isso. A igreja hoje está uma coisa difícil, porque os líderes parece que passam o tempo todo pensando que vão perder o lugar deles, principalmente devido ao dinheiro que recebem. Mas na verdade o mestre, o legítimo mestre, é aquele que não está preocupado com dinheiro, não está preocupado com posição. Ele quer é fazer a obra de Deus, é ajudar as pessoas a conhecerem mais e mais de Deus. E parece que a liderança não percebe isso.